corrigir nossa tarefinha da aula passada sobre frações? Peguem aí ou o caderno ou a folha, do jeito que vocês fizeram, certo? E vamos lá corrigir. Questão 1. Observe as imagens abaixo e complete com a fração. O que é que você ia ter que me dizer? Fração. Então vamos lá. Na letra A, eu tenho que olhar o numerador e o denominador. O denominador é com quantas partes minha fração foi dividida. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 18. Foi dividida em 18 partes. E foi pintada quantas partes? 3, 6, 7, 8. 8 partes. B. No item B, eu tenho aí o círculo, né? Foi dividido em quantas partes? 8. E foi pintada quantos? 6. Né? Item C. Tá logo aqui o D também. Vamos lá. No item C, foi dividido em 9 partes. E foi pintada quantas? 4. No item D, o item dele tá bem clarinho aí, mas foram pintadas 3 partes. 3 não, 4 partes, tá? Ficou muito clarinho a pintura, mas dá. Foi dividido em 10 partes, certo? E foi pintado 4 partes. Ela ficou bem clarinha, mas dá pra ver. No item E, foi cortado em 6 partes e foi pintado 3. Aí também tá bem clarinho, então mal dá pra ver, mas foi pintado 3 partezinhas, certo? No item F, foi dividido em 5 partes e foi pintada 4. No item G, foi dividido em 16 partes e foi pintada quantos? 6. No item H, foi dividido em 6 partes, também tá bem clarinho aí, ó, mas foi pintado 2, tá? Foram pintadas 2 partes. E no H, foi dividido em duas, ou no I, foi dividido em 2 partes e foi pintada só uma. Certo? Muito fácil, né? Na segunda questão, represente por meio de figuras as frações abaixo. Então, eu já fiz o desenho aqui para agilizar, certo? Item A, eu dividi em 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividi em 10 pedaços. E pintei 3. 1, 2, 3. Pintei 3 pedaços. No item B, eu dividi em 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividi em 8 e pintei 5. 1, 2, 3, 4, 5. Posso pintar do jeito que eu quiser, gente. Não precisa ser na ordenzinha, não. No item C, eu dividi em 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dividi em 15 e pintei 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Certo? Então, 11, 15 avos. No item D, eu pintei, dividi em 5. 1, 2, 3, 4, 5 e pintei 3. 1, 2, 3. Você vai pintar do jeito que você quiser, tá? No item E, eu dividi em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e pintei 2. Certo? Então, 2 sextos. O item F, eu dividi em 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividi em 8. E pintei 3. 1, 2, 3. Então, 3 oitavos. No item G, eu dividi em 4. 1, 2, 3, 4. E pintei os 4. Então, 4 quartos. E no item H, eu dividi em 2 partes e pintei uma parte, um meio. Certo? Terceira questão, você vai escrever como se lê as frações da questão 2. Então, ficou 3 décimos no item A
Item B, 5/8. Item C, 11/15. Item D, 3/5. Item E, 2/6. Item F, 3/8. Item G, 4/4. E item H, 1/2. Quarta questão. Observe e responda. Esse inteiro foi dividido em 4 partes, tá? Então, vamos desenhar aqui. Então, o item A, 4. No item B, esse 4 parece um 9, né? Pronto. No item B, cada parte chama-se fração. No item C, desse inteiro foi pintado uma das partes. Uma das partes. Né? Que foi essa daí, ó. Pintei uma. Né? Assim o desenho. Vamos fazer igual o desenho. Tá uma listrinha. Certo? Item D. A parte pintada recebe o nome de numerador. Ixi, não deu. Essa fração pode ser representada assim. Então, como é que eu posso representar essa fração? Embaixo, no denominador, é a quantidade de partes, que foi dividida em 4. E o numerador é a parte que foi pintada. Certo? Item F. O algarismo 1, nessa fração, recebe o nome de numerador. E a letra G. O algarismo 4, nessa fração, recebe o nome de denominador. Certo? Então, A, 4, B, fração, C, 1, D, numerador, E, 1/4, F, numerador e G, denominador. Ok? Vamos lá para a quinta agora. Na quinta questão, ele quer que eu resolva as continhas aí, né? As operações. Então, no item A, tem 1/6 mais 2/6 mais 3/6. Fazer logo o B também. 3/5 mais 5/5. Então, vamos lá. Lembra na aula passada que eu disse? Soma de frações com denominadores iguais. Eu vou repetir o meu denominador e vou somar o meu numerador. 3, 4, 5, 6. Certo? Formou um inteiro, né? Dividir em 6, comi em 6, é igual a 1 inteiro. Item B, 3/5 mais 5/5. Repete o denominador, porque são iguais, e soma os numeradores. 5 mais 3, 8. 8/5. Item C, 1/6 mais 3/6. Denominadores iguais, repete e soma. 3 mais 1, 4. Item D, 1/2 mais 2/2 é igual. Repete o denominador e soma o numerador. 2 mais 1, 3. Muita molezinha, né? Rapaz, essa quarentena eu tô muito boazinha, não tô não? E o item E. Agora no item E é subtração, ó. O que é que eu vou fazer? Ixi, aqui é um 3. Denominadores iguais, repete e vou subtrair. 2 menos 1, 1. Denominadores iguais, repete, vou subtrair. 4 menos 2, 2. Moleza, né não? Então, tá aí a revisãozinha de frações. Próxima aula, vamos começar módulo 3, ok? Beijos. Gente, ó, só para concluir nossa aula de hoje,
eu vou voltar um pouquinho em expressões numéricas, tá? Porque eu vi na prova muita gente ainda errando expressões numéricas. Então vamos lá, eu disse para vocês que para resolver as expressões numéricas a gente precisa de lembrar de três regrinhas. A primeira resolve parênteses, então a primeira são os parênteses. A segunda, multiplicação e divisão, quem vier primeiro. E a terceira regrinha é adição e subtração, quem vier primeiro. Disse isso para vocês. Outra coisa que eu vi nas provas também, gente respondendo 3 vezes 6, 18. Não quero essa conta armada desse jeito não, gente. Na expressão numérica vocês vão colocar somente os resultados, não é o cálculo. O cálculo você faz do ladinho, faz em outra folha. Na expressão numérica você vai colocar somente o resultado, certo? Então aqui, ó, eu tenho multiplicação, adição, divisão, parênteses e subtração. O que é que eu vou resolver primeiro? Qual é a minha primeira regra? Vou resolver o parênteses. Se eu vou resolver o parênteses, o que está fora dele eu vou repetir. Então vamos lá, 3 vezes 6 mais 25 dividido por 5, 5 menos 3. Agora, eu tenho multiplicação, adição e subtração. Qual é a minha segunda regra? Multiplicação e divisão, quem vier primeiro. Então, quem é que vem primeiro? 3 vezes 6, 18. Mais, vou repetir, 5 menos 3. Teve gente lá que fez esses dois e resolveu esses dois. Tá? Tá errado. Não é assim. Eu tenho que ir seguindo a ordem. Então, 18 mais 5 menos 3. Agora eu vou fazer 18 mais 5. 18 mais 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Apertar aqui, menos 3. Então, é igual, 23 menos 3 é igual a 20. Certo? Então, prestem atenção no que vocês estão fazendo. Lembrem das regrinhas. Ok? Beijo!